Apesar de todos os esforços do Xandão, milhares de brasileiros seguem utilizando o X. Usuários não saem da rede de Elon Musk e alegam estar fazendo postagens a partir de algum lugar fora do Brasil. Se todos fossem multados, o valor já seria de 15,3 bilhões de reais. E mesmo com esse bloqueio, o X segue tendo muito mais usuários ativos do que as suas concorrentes Threads e Blue Sky. E por falar na Blue Sky, olha que interessante. A alternativa ao X no Brasil, Blue Sky, ainda não tem representação legal no país. Empresas estrangeiras devem ter representação para questões jurídicas. A exigência é menos clara para plataformas de internet. Essa tem sido uma das desculpas utilizadas para justificar o claro abuso de poder do Xandão ao bloquear o X no Brasil, alegando que o Elon Musk está indo contra a lei brasileira por não ter declarado um representante legal no país. Porém, não é bem assim que funciona, especialmente quando a gente está falando de plataformas de internet, como deixou clara a matéria aqui da Folha de São Paulo. Seria completamente inviável que todos os sites que atuam no país possuíssem uma sede com representantes brasileiros também. Afinal, quantos daqueles sites adultos possuem um representante brasileiro? Quantas daquelas plataformas de jogos de azar que patrocinam praticamente todos os times e todos os campeonatos de futebol nacionais possuem também um representante legal no Brasil? Você sintoniza em qualquer partida do Brasileirão hoje em dia e vai ter lá pelo menos uns 5 ou 6 patrocinadores diferentes de casas de apostas que não têm representantes legais no país. A própria Globo é patrocinada por plataformas que não possuem um representante legal brasileiro. Será que vai tudo cair? Ou será que a lei só funciona para alguns? Mais especificamente, será que a lei é só uma desculpinha para censurar quem o Xandão não gosta? Só que dessa vez não tem funcionado. Mais algumas matérias da Folha de São Paulo. Lá no X, deputados e senadores brasileiros seguem usando plataforma bloqueada por Moraes. Políticos e influenciadores fazem questão de mostrar que as suas postagens na rede de Elon Musk são feitas do Brasil. Se tem um grupo que deveria estar batendo ainda mais de frente com todos esses absurdos impostos pelo Xandão, são justamente os nossos políticos, né, que estão lá para nos representar. Mas olha só, até o TSE, TST e ministérios de Lula têm publicações no X mesmo após o bloqueio no Brasil. Os órgãos, no entanto, afirmaram que as postagens foram agendadas antes da plataforma ser suspensa. Mas fato é, até mesmo o governo está publicando em uma rede que foi bloqueada no Brasil. Fora veículos de imprensa, é claro, muitos estão fazendo isso através de representantes estrangeiros. Assim como eu, que é claro, contratei a Sakura para ser a representante internacional aqui do Traje Cômico, diretamente do Japão, reportando tudo que precisa para a gente manter o público bem informado. Até a Mônica Bergamo publicou na Folha uma matéria que diz: senadores desafiam o STF e seguem fazendo postagens no X. O tribunal bloqueou o acesso à plataforma no Brasil e estipulou uma multa de R$50 mil para quem burlasse a determinação. Sobre o bloqueio do X, a primeira turma do STF formou maioria para manter a suspensão do X aqui no Brasil. E dessa votação, a gente precisa destacar a declaração da Carminha, né, Carmen Lúcia, que teve a cara de pau de dizer que a função do STF é resguardar as liberdades e impedir a censura, sendo que no julgamento ela votou com o Xandão para suspender o X no Brasil. A declaração dela foi tão contraditória que eu realmente fiquei confuso enquanto eu estava lendo a matéria. Vejam só, no julgamento da primeira turma do STF, que manteve a censura ao X no Brasil, a ministra Carmen Lúcia disse, em seu voto, que a função da corte é resguardar as liberdades e impedir condutas censórias. E aí, vocês ficaram confusos junto comigo? A mulher, enquanto votava para censurar uma rede social no país, dizia que estava fazendo isso porque a função dela, enquanto ministra do STF, era resguardar a liberdade e impedir a censura. Irmão, essa mulher tá mais caduca que o Biden. Eu nem vou ler toda a declaração que ela deu enquanto votava, porque é um bando de lero-lero que não faz o menor sentido. Enfim, a Folha continua fazendo matérias bastante duras contra o STF, como essa daqui, e é aquele editorial no nome do jornal mesmo, o que a Folha pensa. Inquéritos sigilosos são origem do desequilíbrio. Em boa hora, o STF acena para a conclusão de ações em que juiz acumula funções e investigados têm direitos restringidos. Eles estão citando sobre a possibilidade de finalmente encerrar os inquéritos que já deveriam ter acabado há muito tempo, onde o Xandão acumula todas as funções possíveis e onde as pessoas que são investigadas não têm direito à ampla defesa, sequer elas têm acesso aos autos, muitas vezes nem sabem do que estão sendo investigadas, quais são os argumentos, tudo fora do devido processo legal. Na verdade, como bem colocou na manchete a matéria da Gazeta do Povo, esses processos são feitos num tom mafioso mesmo. Essa matéria, no caso, fala que os alvos dos relatórios do Xandão relatam surpresa com tom mafioso de mensagens vazadas. E aqui a gente tá falando da Vaza Toga, a reportagem do Glenn Greenwald que a gente viu nos programas anteriores aqui do TC News. E por enquanto, o bloqueio do X tem realmente sido um grande tiro no pé, porque além de não estar conseguindo efetivamente
efetivamente remover todo o acesso dos brasileiros à plataforma, o que aconteceu na prática foi que boa parte da esquerda se ausentou do X e migrou para a concorrente Blue Sky, enquanto o engajamento das contas de direita ficou ainda maior e sem a possibilidade de nenhum tipo de bloqueio, retaliação, suspensão ou queda de perfil. Por isso, essa outra matéria que diz, lá no X, Elon Musk e Nicolas Ferreira associam queda do X à eleição nos Estados Unidos. E os usuários comemoram o predomínio das vozes bolsonaristas, o fim da bolha de esquerda e a ausência de Felipe Neto na plataforma. Lembrando que o X era a principal ferramenta da esquerda para os seus cancelamentos. E agora que eles precisam endossar o discurso do Xandão, eles se viram forçados a mudar de plataforma. Mas olha só que curioso. O Felipe Neto, no Blue Sky, está tendo várias publicações marcadas como extremistas. E não só isso. Em poucos dias, ele já se tornou a conta brasileira mais bloqueada de toda a plataforma, com mais que o dobro de bloqueios da segunda conta, que, vale dizer, é de um outro esquerdola. Você ainda tem várias páginas de fofoca super bloqueadas, como Poptime, Choquei. Até o imbecil do Santinelli tá ali entre as contas mais bloqueadas. O próprio Lula, mas o Felipe Neto tá isoladaço na liderança. E o resultado disso? Ele simplesmente derreteu em engajamento. Enquanto no X ele facilmente pegava milhares de RT, centenas de milhares de likes, olha só o engajamento dessas publicações. O que vocês acharam do Blue Sky? 4 horas de publicação e apenas 25 likes. Nesse outro, ó, o teste de engajamento. Se esse post passar por você, curta e reposte. Vamos ver o potencial dessa rede. 65 likes numa publicação que ele fez para testar o engajamento. Essa outra mais abaixo, depois de 5 horas de publicação, pegou 20 likes. Resultado? A esquerda foi expulsa do Twitter, precisou migrar para uma rede social patética, cheia de problemas, sem engajamento, onde as publicações do próprio Felipe Neto estão sendo marcadas como extremistas e onde ele próprio está fazendo campanha para a galera migrar para o Blue Sky, enquanto ele tenta passar pano para os vários problemas que a plataforma tem. Em contrapartida, as contas, especialmente de direita do Twitter, estão com mais engajamento do que nunca e os poucos perfis de esquerda que sobraram trancaram os seus perfis para que possam continuar publicando sem parecer que eles estão indo contra o querido líder deles, né, o Xandão. Pois bem, um conselheiro dos Estados Unidos também falou sobre esse caso bizarro que está acontecendo aqui no Brasil e ele disse: Xandão tenta dar golpe mais amplo contra a liberdade de expressão. Brandon Carr, que ocupa um cargo da Anatel dos Estados Unidos, fez duras críticas ao ministro do STF pelo bloqueio do Twitter X. Mas sabe quem achou a decisão do STF de banir o Twitter do Brasil legal? O brotherzaço do Lula, é claro, Nicolás Maduro. Ó. Ele apoiou a decisão do STF de suspender o X no Brasil. O ditador da Venezuela elogia a ordem do Supremo e diz que ela protege a sociedade. Então, enquanto representantes da democracia americana dizem que isso é um completo absurdo e um atentado contra a liberdade de expressão, os ditadores comunistas da América Latina dizem que foi uma decisão incrível e que protege a sociedade. Tem como ficar mais claro do que isso, meus queridos? Inclusive, ainda sobre o Maduro, teve um caso peculiar. Olha só, os Estados Unidos confiscaram um jato particular de Maduro da República Dominicana e disseram que ninguém tá acima da lei, nem mesmo os ditadores arrombados da América Latina. Tudo bem, eles não chamaram Maduro de arrombado, essa ficou por minha conta mesmo. Mas eles disseram isso aqui, ó: a apreensão do avião de um chefe de estado estrangeiro é incomum em casos criminais. Com este ato, estamos enviando uma mensagem forte: ninguém está acima da lei ou fora do alcance das sanções dos Estados Unidos. E ao se deparar com essa notícia, o Elon Musk quis dar uma provocada no Lula. Olha só, Musk ameaça Lula: espero que goste de voar em avião comercial. Dono do X, Elon Musk, ameaçou Lula, dando a entender que agiria para que aviões do governo brasileiro fossem apreendidos. Ele disse ainda, ó: a não ser que o governo brasileiro devolva propriedades ilegais apreendidas do X e do SpaceX, nós vamos buscar reciprocidade na apreensão de ativos do governo também. Espero que Lula goste de voos comerciais. Além da provocada incrível, jogou Lula no mesmo balaio do Maduro, né, o seu amiguinho. Vai achando que a sanção americana não chega em você, Lula, vai. E sobre as apreensões ilegais, ele tá falando claramente dessas ações que o governo brasileiro, né, o STF em especial, moveram contra as outras empresas do Elon Musk em retaliação à resistência dele em ficar censurando as pessoas no X. Isso aqui é uma matéria do Wall Street Journal, tá? Só pra avisar, cobertura internacional. SpaceX retira funcionários do Brasil e desencoraja viagens pra lá, enquanto Musk batalha na justiça pelo X. Os movimentos mostram como a disputa legal de Musk sobre o X está afetando a SpaceX e o seu serviço de internet via satélite Starlink.
Então agora o Elon Musk também precisou blindar os seus funcionários da SpaceX. Afinal, ele sabe, ele tá sob a mira do tirano aqui do país, né? E sobre a Starlink, o que eu separei aqui pra vocês é isso aqui, ó. No STF, o Zanin negou o recurso da Starlink contra a decisão de Xandão. O Xand bloqueou, né, as contas da empresa Starlink com o objetivo de garantir o pagamento de multas aplicadas pela justiça contra o ex de Elon Musk. Vocês provavelmente já viram que isso aqui é um completo absurdo. É tão absurdo que saiu até no G1, da Globo, ó. Juristas criticam a decisão de Xandão que trava dinheiro da Starlink. O Xand deu novos despachos na quarta e na quinta, após ex fechar escritório no Brasil e não indicar um novo representante legal. A rede social questiona ordens do STF para bloquear contas que veiculam mensagens golpistas, né? É ainda uma matéria da Globo, vocês podem ver aqui, né? Por esse linguajar retardado utilizado, você percebe, estamos numa matéria da Globo. Mas mesmo aqui, eles mostraram que os juristas criticaram essa decisão. Porque você simplesmente não pode bloquear os ativos de uma empresa, porque nessa empresa tem sócios que trabalham em uma outra empresa que supostamente está em dívida com o governo, com o Estado. Usaram o exemplo das Americanas. Quando elas faliram, o Estado não podia simplesmente bloquear os ativos da Ambev ou de qualquer outra empresa do Grupo Lehman, que, aliás, é de um esquerdista safado que é tipo um George Soros brasileiro. Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Esse cara, ele tem várias empresas e ele utiliza o dinheiro dessas empresas para financiar um monte de esquerdistas no país. Então, é até bom você saber quais empresas fazem parte do Grupo Lehman para boicotar. Boicota mesmo, tem que boicotar a empresa de esquerda, tem que tirar o dinheiro dessa galera. Mas enfim, isso aqui é absurdo, porém, Xandão passando por cima da lei é realmente só mais uma quinta-feira como qualquer outra. E num primeiro momento, a Starlink informou a Anatel que não iria cumprir a decisão do Xandão de bloquear o X, porém, depois de muita pressão, a empresa acabou sim recuando. E no dia 3 de setembro, o posicionamento foi esse aqui. Starlink anuncia que vai suspender o Twitter/X no Brasil também. Como a gente viu, eles acionaram o STF para tentar explicar, né, a ilegalidade grosseira. Mas qual é a utilidade de você acionar a justiça para lutar contra uma injustiça praticada pelo próprio judiciário? É óbvio que o STF não deu a mínima pra isso. E tem mais um fato estranho nessa história, ok? Olha só, o advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula. Olha só, Scholler Paiva, o filho, é quem assina uma carta enviada nessa terça-feira à Anatel dizendo que a Starlink voltou atrás e realizou o bloqueio do X. A questão curiosa é que esse advogado é filho do comandante do exército, general Thomas Paiva. Eu diria que o Elon Musk tem que dar uma olhada se ele tá realmente sendo bem assessorado aqui no Brasil, viu? Pois bem, pelo menos a Embaixada dos Estados Unidos diz que tá monitorando essa situação entre o STF e o X. Eu achei uma publicação um tanto genérica, mas o Elon Musk pelo menos entendeu que foi um apoio da embaixada e fez um agradecimento aqui, ó. Agradeceu o apoio da embaixada norte-americana no imbróglio entre ele e o Xandão. Como eu falei, né? A embaixada disse que está monitorando a situação, mas também não é como se coubesse a embaixada dos Estados Unidos resolver sozinho o problema. O Elon Musk, nesses últimos dias, voltou a ser extremamente ativo sobre toda essa situação aqui no Brasil. Fora tudo que já vimos, ainda tem outras matérias, como essa da Gazeta do Povo, que fala que o Musk acusou o Xandão de interferir nas eleições de 2022. Não é a primeira vez que ele insinua isso. Dessa vez ele apenas foi ainda mais claro e taxativo. Olha só, Elon Musk chamou Xandão de falso juiz, disse que há evidências crescentes de que o falso juiz Alexandre de Moraes se envolveu em sérias, repetidas e deliberadas interferências no sistema eleitoral nas últimas eleições presidenciais no Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão. E lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, responda a essa postagem. Aqui, claro, ele está falando dos funcionários do Twitter de antes da aquisição do Elon Musk na plataforma. E isso aqui não são apenas palavras ao vento, tá? Desde que o bloqueio aconteceu, foi lançada essa página chamada Alexandre Files, que inclusive tem uma verificação oficial da plataforma, e essa conta serve para basicamente não só expor todas as ilegalidades cometidas pelo Xandão, né? Todas as demandas ilegais do Xandão à plataforma X, como a conta ainda mostra exatamente quais leis foram infringidas por essas decisões do Xandão. Para não restar dúvida de que não são só palavras ao vento, de que ele não está apenas acusando de ilegalidade de uma forma leviana. Não, eles dizem que as ordens são ilegais e colocam depois diretamente a lei brasileira para fazer essa comparação. E aqui nós temos a primeira publicação feita por essa conta. Hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões. Nossos próprios recursos foram ignorados. E agora, o povo do Brasil tem seu acesso ao X bloqueado. Justiça secreta não é justiça.
Hoje dizemos que isso precisa mudar. Como vocês devem imaginar, não tem como eu mostrar tudo que já foi compartilhado por essa ponta nesse episódio do resumo semanal de notícias. Eu preciso dar um jeito de levantar tudo que foi publicado por esse perfil e aí trazer um resumo específico sobre isso, com as principais informações. Aqui podemos ver mais uma publicação onde o Elon Musk acusa o Xandão de ter cometido crimes, né? Quanto mais o povo brasileiro aprender sobre a conta que a gente acabou de ver, né? O Alexandre Files, pior vai ser pro Xandão. Ele violou a Constituição do Brasil repetida e flagrantemente, depois de jurar protegê-la. E não há nada pior do que um violador de juramento. Ele disse isso em resposta a essa publicação aqui do Mario Naufal, que diz: a tentativa do Brasil de censurar X está condenada. Brasileiros de todo o país estão se recusando a cumprir as exigências de censura ditatoriais do juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o jornalista Michael Schellenberger, dos Twitter Files, né? Milhares de brasileiros estão resistindo às ordens do ditador Xandão e Lula. Eles incluem jornalistas e senadores de esquerda, direita e centro, e pessoas na capital federal, Brasília, que conseguem acessar o X sem utilizar VPN. A cruzada de censura imoral de Xandão está condenada. O Elon ainda compartilhou esse logo do X em homenagem ao Brasil, compartilhou imagens das manifestações da Paulista, dizendo que o povo brasileiro não está feliz com seu atual regime, e inclusive não foi o único, tá? Vários perfis gringos começaram a comparar o tamanho das manifestações de direita e de esquerda. Se pra gente já é estranho, você imagina pra um gringo. É toda a cara dos outros regimes da América Latina, onde claramente o ditador que está no poder não tem apoio popular nenhum, enquanto os movimentos de oposição e de revolta são muito maiores. É uma diferença esmagadora. E o Schellenberger, que a gente acabou de ver, ainda fez essa publicação, onde ele fala que as pessoas acham que a censura no estilo brasileiro não poderia acontecer aqui, nos Estados Unidos, mas ela poderia. De fato, Kamala Harris, Tim Walz e Barack Obama pediram uma censura governamental pesada como a do Brasil e da Europa. Uma censura completa com a proibição de indivíduos desfavorecidos em todas as plataformas. Ele postou um texto bem grande demonstrando isso, e eu separei esse comentário do Michael para enfatizar que, sim, é claro que esses americanos que estão falando tanto sobre a censura aqui no Brasil estão preocupados com o seu país. É claro que eles querem pegar o que está acontecendo aqui no Brasil de exemplo para se proteger, para impedir que isso aconteça nos Estados Unidos. E eu sei que tem muita gente que fala: vocês ficam agindo como se essas pessoas fossem boazinhas, como se estivessem preocupadas com o Brasil. Não, só estão preocupados com o seu próprio país. Pois mesmo que eles estejam preocupados com o seu próprio país, o que de forma alguma seria algo ruim, todo esse destaque, todo esse foco que eles estão dando para a situação de censura aqui do Brasil ajuda sim o brasileiro. O fato do Brasil ter se tornado um exemplo do que não fazer em uma democracia saudável já é mais um forte indicativo de que não estamos vivendo em uma democracia saudável. E a gente precisa saber usar isso ao nosso favor. Esses gringos como Elon Musk, Schellenberger, Glenn Greenwald, Mario Naufal, eles estão nos dando artilharia pesada. Eles estão entregando toneladas de munição nas nossas mãos. Mas é claro, nós é que precisamos, em última instância, saber utilizar toda essa munição que eles estão nos entregando. Eles podem ajudar entregando as provas, mostrando que numa democracia saudável isso não é aceitável, ameaçando com as suas sanções caso a democracia brasileira não seja respeitada, mas é óbvio que nós também precisamos que os nossos políticos tomem alguma atitude. E aí não tem como não falar dele, né? Pacheco, o prevaricador. Integrantes da oposição ao governo Lula pretendem denunciar o presidente do Senado à Procuradoria-Geral da República. Ações finalmente estão sendo tomadas. Se Pacheco é o cara que precisa fazer alguma coisa diante de todos esses abusos, todo esse autoritarismo, toda essa censura que estamos vivendo, e ele não faz nada, então ele precisa ser o primeiro alvo. Por quê? Como bem questiona a matéria aqui do antagonista, não seria ele, neste caso, um prevaricador? O cara que tem o dever de fazer alguma coisa, mas não está fazendo nada, porque está prevaricando? Desde a semana passada, a oposição intensificou a campanha pelo impeachment do Xandão após ele ter suspendido as atividades do X no Brasil. A ideia é apresentar não somente a denúncia contra o Xandão, no dia 9 de setembro, como também um pedido de investigação da PGR contra Pacheco por ato de prevaricação. E assim, já tem várias matérias especulando os motivos pelos quais o Pacheco não estaria batendo de frente com o STF. Tem muitas coisas suspeitas em nome do Pacheco, mas que infelizmente não vai caber para essa edição do programa. Mas o ponto é: a pressão em cima do Xandão e do Pacheco estão se intensificando cada vez mais. Olha só, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, foi incisivo ao afirmar que não há outro caminho para restabelecer o mínimo da normalidade democrática e respeito à Constituição. Rodrigo Pacheco receba e abra o impeachment. É claro que do outro lado a gente vê que eles estão se debatendo, olha só.
Xandão estava com Temer, Alckmin e Pacheco quando saiu a decisão do X. Por que será que estavam todos esses canalhas juntinhos, hein? Até parece que tá um segurando a peteca do outro, não é mesmo? E vejam só, até a OAB apresentou uma nova ação ao STF contra a multa por uso do VPN para acessar o X. Tudo bem, a Ordem dos Advogados Brasileiros acionou o Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe, não tem como contar com o nosso Supremo Tribunal Federal. O ponto aqui é que a própria OAB reconhece que essa multa de 50 mil reais determinada pelo Xandão para quem usa o VPN para acessar o X deveria, no mínimo, ser invalidada. Olha só, conforme Simonetti, a multa viola direta e frontalmente artigos da nossa Constituição, que garantem o respeito aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, reserva legal, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Mas aí vem aquele papo de que não existe devido processo legal e respeito ao contraditório e à ampla defesa no STF. Isso não existe mais há muito tempo. A OAB estava dormindo esse tempo inteiro. Eles não sabem que não é assim mais que o STF funciona há anos. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Que bom que eles também estão ajudando a fazer pressão. Bom, o Elon Musk ainda disse que outras plataformas cumpriram as exigências ilegais do Xandão, o que não é nenhuma surpresa. É claro, seria incrível se outros CEOs começassem a de fato reconhecer isso, né? E mostrassem também as provas, como o Mark Zuckerberg, que recentemente tem se reposicionado pro lado certo um pouquinho mais. Porque não é difícil chegar na conclusão disso que o Elon Musk disse, né? Por que será que ele e o X são os únicos perseguidos pelo Xandão? Só pode ser porque todas as outras plataformas estavam acatando as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. E além de tudo isso, o Elon Musk também ajudou a impulsionar o ato do dia 7 de setembro, e pediu o impeachment do Xandão. E olha só, ele fez essa declaração em resposta a uma publicação que chamava o ministro de ditador. Além disso, a oposição também divulga um manifesto para tentar impulsionar esse ato contra o Xandão no dia 7 de setembro. Senadores e deputados pedem apoio da OAB e da imprensa por impeachment do ministro do STF. E mais, ministros do STF que divergem do Xandão temem que a suspensão do X incentive ato do dia 7 de setembro. Mais uma demonstração de que o STF está cada vez mais rachado e que eles estão com o brioco na mão mesmo. Eles estão com medo. Eles estão percebendo que a casa está caindo. E ainda sobre as manifestações, porém também antecipando um pouco da pauta das eleições de São Paulo, bolsonaristas, o dia 7 de setembro, prevêem vaia colossal a Ricardo Nunes e Pablo Marçal sendo ovacionado. Sobre isso aqui, o Pablo Marçal, que já fugiu até de uma entrevista com o Paulo Figueiredo porque não queria falar do Xandão, parece que tá mudando um pouco seu posicionamento. Nessa matéria da Folha de São Paulo, nós vemos a manchete: Marçal defende em sabatina da Folha UOL que Xandão seja investigado por excessos. O candidato à Prefeitura de São Paulo defendeu a investigação sobre a conduta do ministro do STF. Um posicionamento ainda um tanto tímido, mas algum posicionamento. E olha que, pelo jeito, o cara pode acabar realmente sendo ovacionado. Até porque, se liga nessas últimas pesquisas que saíram. Pablo Marçal lidera isoladamente em São Paulo, aponta a pesquisa Veritá, e aí a gente pode ver os números. O Pablo Marçal aparece em primeiro lugar com 30,9% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos aparece quase 10% abaixo dele, com apenas 21% das intenções, e o Ricardo Nunes com 14%. Mas, para não dizer que Pablo Marçal está praticamente garantido na prefeitura, saiu essa outra pesquisa que, assim, também é favorável ao Marçal num primeiro momento, mas ela tem mais nuances. Olha só, na pesquisa espontânea, o Pablo Marçal está em primeiro lugar com 14% das intenções, 2% a mais que o Boulos, que aparece empatado com o Ricardo Nunes. Porém, na pesquisa estimulada, o Pablo Marçal aparece com mais intenções ainda, 21%. E aí, Ricardo Nunes e Boulos aparecem empatados com 20%, só 1% a menos que o Pablo Marçal. Você percebe que essa pesquisa já coloca eles bem mais próximos, né? O problema mesmo vem na simulação dos resultados do segundo turno. Num segundo turno entre Marçal e Boulos, o Guilherme Boulos venceria com 40% dos votos e o Pablo Marçal perderia com 37%. Marçal contra Nunes daria Ricardo Nunes e Boulos contra Nunes também daria o Ricardo Nunes com a maior diferença, 45% a 35%. Ou seja, essa pesquisa diz que o único capaz de derrotar o Boulos seria o Nunes e que o Marçal perderia no segundo turno para qualquer outro nome. Eu não acredito muito nisso aqui, não. Eu lembro muito bem das pesquisas de 2018 que diziam que o Bolsonaro perdia no segundo turno para qualquer candidato. E nesse caso, eu acho que o Boulos é que perderia no segundo turno para qualquer candidato. Mas tá aí, né? Mais uma pesquisa que mostra o Marçal em primeiro, então ele subiu bastante nas pesquisas, ainda que nesse caso a rejeição dele coloque ele perdendo pro Boulos no segundo turno. E tem também a rejeição nessa pesquisa. Olha só,
49% das pessoas dizem que não votariam de jeito nenhum no Pablo Marçal. É uma rejeição alta. Porém, bizarramente, a rejeição do Boulos é ainda mais alta, 51%. E o Ricardo Nunes seria o com mais chance no segundo turno justamente porque ele tem a menor das rejeições, apenas 38%. E por ser o mais água de salsicha, ele é o que as pessoas mais parecem dispostas a votar, tipo, tudo bem, votaria no Nunes, vai. 41% contra 29% do Boulos e apenas 23% do Pablo Marçal. Porém, o Marçal é o que tem mais votos convictos. 15% tem convicção em votar nele, contra apenas 12% de convictos do Nunes e 14% de votos convictos no Boulos. Mas como eu já disse em outras edições do TC News, tá bem difícil prever o que vai acontecer nessas eleições de São Paulo até aqui. Hoje, me parece que o Pablo Marçal tem alguma vantagem, mas eu não arriscaria cravar nada ainda. Mas vamos voltar um pouco pro Xandão, porque ainda temos umas coisas importantes pra falar. Olha só, o abaixo assinado pelo impeachment do Xandão bateu 1,3 milhões de apoiadores. E a próxima meta da petição é alcançar 1,5 milhões de signatários até o seu encerramento no dia 7 de setembro. Falta pouco, hein, gente? Vamos chegar nesse número, até a manifestação do dia 7. Botar mais pressão ainda em cima do cabeça de ovo. Mas acredito que ainda mais importante do que os signatários, subiu para 146 o número de deputados que apoiam o impeachment de Xandão. E o documento, como eu disse antes, vai ser protocolado no Senado Federal com abaixo assinado popular no dia 9 de setembro. Tá perto, com certeza vocês vão ver os desdobramentos disso nas próximas edições do TC News. E aqui a gente vê um motivo pelo qual o Nunes provavelmente vai ser vaiado, enquanto o Marçal deve ser ovacionado na manifestação do dia 7 de setembro. O Ricardo Nunes é tão merda que ele disse que não vai defender o impeachment do Xandão. Cara, como é possível uma coisa dessa? É só a principal pauta do país de longe nesse momento e o cara não quer se posicionar. Ou melhor, ele quer se posicionar contra, ele não vai defender. Tem mais é que ser vaiado e vaiado pra caramba mesmo. O prefeito irá ao ato com Bolsonaro, segundo o organizador, o pastor Silas Malafaia, e esse será um evento pra protestar contra o ministro. Então ele vai lá comparecer pra tentar ganhar algum capital político, enquanto ele é contra o impeachment do Xandão. Como tem político patético no Brasil, né, cara? Mas ainda sobre essa manifestação, isso aqui eu achei uma sacanagem sem tamanho, ó. Marco Antônio é impedido de falar no caminhão do Malafaia. Pô, o Marco Antônio é um cara sensacional. Ele já me convidou várias vezes pra participar lá do Fio Diário. É um dos caras que mais fala contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes. Ele tem feito um trabalho extremamente importante nesse sentido pro Brasil. E aí, por causa dessa guerra por protagonismo, decidiram afastar o cara do caminhão do Malafaia, que deve ser o principal, né? Mas como sempre, ele ainda foi bastante polido ao falar sobre isso, ó. Ele expressou sua insatisfação com a decisão e criticou a visão exagerada de protagonismo do Malafaia. Ele falou: eu não tô me promovendo, eu tenho um espírito gregário, eu acredito na união. É frustrante ver a exclusão de importantes lideranças como Marcel Van Hatten e Sebastião Coelho. E destacou ainda que é difícil manter um movimento gregário com tantas restrições. Bom, eu acho que para derrubar esses tiranos a gente precisa sim de união mais do que nunca. Definitivamente não é hora de ficar brigando por protagonismo. Porém, política, né, gente? O que mais tem é gente interessada em protagonismo lá no meio. Infelizmente. Ainda assim, essas manifestações são super importantes e eu espero que eles cumpram o que disseram quando prometeram que serão as falas mais duras contra o ministro e que esse seja o ato definitivo que culmine na derrubada do tirano. Bom, além disso, nós também tivemos a OAB pedindo o fim do sigilo nas imagens do aeroporto de Roma, um caso que eu cobri aqui na última edição do TC News. Isso aqui é muito importante porque aparentemente essas imagens mostram que toda a historinha que o Xandão contou durante tanto tempo na mídia não passava de mentira, pelo menos segundo o perito, né, que investigou as imagens. E por falar em perito, outro que ganhou bastante os noticiários nos últimos dias foi o Talhaferro. E esse está sendo convidado para ser ouvido pelos deputados que querem explicações sobre o conteúdo das mensagens vazadas. Olha só, os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis apresentaram um requerimento para convidar os auxiliares do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, que participaram de conversas que revelam como era a atuação do ministro contra jornalistas conservadores e políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O requerimento da Bia convida o perito Eduardo Talhaferro para prestar esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça. O motivo pelo qual esse cara tem que ser ouvido é óbvio, né? Ultimamente é difícil a pauta sair do Supremo, né? Olha essa aqui. Lula sobre bloqueio no X. O mundo não é obrigado a aguentar o vale tudo do Musk. É claro que o Lula vai defender a censura no Brasil, mas mais interessante, bem mais interessante do que essa declaração do Lula, foi essa matéria publicada na Folha de São Paulo por uma economista, professora emérita de economia da Universidade de Illinois, em Chicago, que eu vou chamar apenas pelo sobrenome de McCloskey, porque é um nome que eu não vou arriscar a pronúncia. E ela escreveu o artigo com a seguinte manchete:
Lula é contrário ao livre discurso. E no subtítulo ainda temos: é claro que a América Latina tem passado recentemente por ameaças mais alarmantes vindas da esquerda. Gente, o direcionamento da Folha de São Paulo mudou valendo, né? Um artigo de uma professora emérita de economia da Universidade de Illinois em Chicago falando sobre as ameaças mais alarmantes que vieram da esquerda contra a liberdade de expressão. Isso aqui é simplesmente sensacional. Talvez eu possa até trazer esse artigo na íntegra em um outro vídeo. Entre os vários vazamentos que aconteceram no Twitter nos últimos tempos, nós também tivemos essa novidade, mensagens que mostram ordens de Xandão para endurecer contra o X e o início do atrito dele com Elon Musk. Mais um sinal de ruptura no STF, com o Xandão contrariando uma ala do Supremo Tribunal Federal ao tirar a suspensão do X do plenário da corte. Os ministros defendiam que a ordem contra a rede social fosse submetida ao crivo dos 11 magistrados, mas o Xandão não quis, claro. E para encerrar as questões jurídicas, o Nicolas recusou um acordo com a PGR para pagar R$10 mil de multa por chamar o Lula de ladrão, o que é um absurdo, né? Porque vocês já sabem, né? Chamar o Bolsonaro de genocida, tranquilo, problema nenhum. Chamar o Lula de ladrão, não, aí já é demais. Bom, o governo Lula também vai encerrar o Ministério do Rio Grande do Sul depois de desgaste com Paulo Pimenta, ministério que não serviu para droga nenhuma. Tentaram usar esse negócio para emplacar a candidatura do Paulo Pimenta, governador do Rio Grande do Sul, né? Mas no fim das contas, acho que dificilmente algum gaúcho saiba apontar alguma medida positiva desse ministério. Por sinal, eles não vão exatamente encerrar o ministério. Eles vão mover o Paulo Pimenta de volta para a SECOM e vão transformar o ministério numa secretaria. E mudando de um ministro do Lula para um amigo do Lula, olha só, a ditadura da Venezuela ordena prisão de Edmundo Gonzalez. A Procuradoria-Geral do país acusa o opositor de uma série de crimes, como conspiração e falsificação de documentos públicos. É claro, né? Porque eles vão dizer que os documentos que provam a vitória do Edmundo Gonzalez foram forjados, falsificados, que eles conspiraram, que são golpistas. Onde a gente já viu essa historinha, né? Parece que o brother do Lula aprendeu muito bem. E o Maduro ainda disse: ninguém está acima das leis, após ordenar a prisão do seu opositor. Mas a gente sabe, né, que esse país que fica prendendo opositores políticos e dizendo que eles atentaram contra a democracia, que tentaram dar um golpe, são claramente ditaduras, né? Todo mundo sabe que não passa de uma ditadura, que o Maduro é só um ditador, que todo mundo tem que confiar cegamente nos resultados das eleições dessa ditadura, por mais indícios de que a eleição não tenha sido nem um pouco limpa, e que tem que dar um jeito de impedir que a oposição continue se candidatando e fazendo oposição, porque é assim que ditaduras operam. Sorte a nossa vivendo uma democracia pujante como o Brasil, onde esse tipo de coisa não acontece, né, gente? E agora, vocês lembram, né, que a gente viu um pouco dos paralelos entre os Estados Unidos e o Brasil? Pois bem, aqui eu tenho uma matéria da Breitbart com a seguinte manchete: Procurador-Geral de Tim Walz, o Keith Ellison, comemora o Brasil proibindo o X de Elon Musk. Por isso que a gente viu o Michael Shellenberger falando que não é uma coisa tão distante dos Estados Unidos, essa censura bizarra que está acontecendo aqui no Brasil, que possa acontecer com os republicanos por lá também. Esse cara, o Keith Ellison, é o procurador-geral de Minnesota, estado do governador Tim Walz, que é o vice-presidente da Kamala Harris. E esse arrombado comemorou na segunda-feira a Suprema Corte Brasileira proibindo o X de Elon Musk de entrar no país. É isso que a turma da Kamala Harris quer para os Estados Unidos: uma censura aos moldes tupiniquins. Enquanto isso, lá do outro lado, o Trump teve que abandonar mais uma entrevista após ser avisado sobre o perigo de novo atentado contra a sua vida. Dessa vez, os agentes encarregados pela segurança avisaram que o Trump deveria sair do local antes que ele levasse um tiro, o que parece uma boa ideia, né, gente? Pois bem, enquanto um lado tá comemorando a censura em países da América Latina, o outro tá precisando sair de entrevistas porque corre o risco de ser assassinado. Qual será que é o lado do bem e o lado do mal nessa história? Tão difícil de saber, né, gente? Porque, sei lá, o Trump ele é meio grosseiro às vezes, não sei. Dizem que ele é fascista, né? Deve ser esse cara aqui o do mal. Pra encerrar a parte da cobertura americana, os Estados Unidos se prepara para possíveis ataques nucleares de China, Rússia e Coreia do Norte. O New York Times revelou a existência de um plano norte-americano mantido em segredo. Então os americanos acreditam que eles podem estar sendo alvo de novos ataques nucleares e estão preparando uma defesa para isso. Acho que é mais um bom motivo pro Trump vencer. Ou vocês acham que a Kamala Harris vai ser competente para lidar com esse tipo de coisa? Inclusive, as últimas pesquisas eleitorais americanas que saíram davam uma pequena vantagem pro Trump. Depois de um período ali onde a Kamala estava com alguma vantagem, as pesquisas mais recentes voltaram a colocar ela um pouquinho abaixo do Trump. Mas assim, muito equilibrado ainda. Então, num cenário normal, eu diria que é impossível o Trump não vencer essas eleições. Mas num cenário onde eles estão querendo passar
passar um monte de votos de imigrantes ilegais e um monte de votos por correios pra lá de esquisitos, aí, infelizmente, eu já não tenho tanta certeza. E eu achei que eu tinha encerrado as matérias sobre o Supremo, só que tinham duas perdidas aqui que eu vou ter que passar fora de ordem mesmo, e é isso, me desculpa. Muita coisa pra cobrir, né, por isso que o vídeo fica imenso. Mas eu separei também essa declaração aqui do Marco Aurélio Mello, que falou que suspender o funcionamento do Twitter/X foi uma medida extrema. Essa aqui eu separei só pra falar, é mesmo, ministro, ex-ministro do STF? Você acha que foi uma medida extrema? Só essa? Foi a única medida extrema do STF nos últimos tempos? Eu concordo, talvez essa seja a mais... Eu nem sei dizer, essa é a mais extrema? É mais extrema do que prender pessoas sem o devido processo legal? Do que prender senhorinhas por absolutamente nada? Do que deixar um cara morrer na cadeia porque tava numa manifestação supostamente golpista, mas que claramente nunca colocou a democracia do país em risco real? Pois bem, essa é uma das medidas extremas do nosso STF, né? Mas é interessante, temos aqui um ex-ministro reconhecendo pelo menos isso. E tem essa aqui também, ó, o Nunes Marques acabou sendo sorteado como relator da ação do Novo contra a suspensão do Twitter. Eu sou um daqueles que não acha que o Bolsonaro fez boas indicações pro Supremo, mas... tá aí a chance do Nunes Marques pelo menos mostrar que ele não é um completo inútil, né? Vai lá, meu querido, caiu no teu colo, faz teu nome. Mostra que você não é igual ao resto da corja do STF, faça algo que preste pela nação, por favor. Mas me chamou a atenção nessa matéria isso aqui, ó. A distribuição foi feita por sorteio, que excluiu o Alexandre de Moraes, já que é dele o ato questionado na ação do Novo, e também excluiu a Carmen Lúcia, por ser a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As duas exclusões estão previstas no regimento interno do STF. Eu fiquei surpreso porque eu nem sabia que isso aqui ainda funcionava no STF. Desde quando eles levam em conta que um ministro pode estar impedido porque tem algum envolvimento com o que vai ser julgado? Eu não sabia nem que eles ainda estavam fazendo sorteio. Eles tinham parado de sortear as coisas pra colocar tudo na mão do Xandão. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, não é possível. Mas enfim, seria lindo se o Nunes Marques derrubasse a suspensão do X imposta pelo Xandão, né? Seria. E pra encerrar a matéria que eu separei pra deixar vocês de queixo caído mesmo, olha só. Ex-vice-presidente da Globo, o Boni, afirma que a Globo pende pra esquerda e que é anti-Bolsonaro. Haha, vocês já imaginavam? Então não é só a teoria da conspiração da extrema ultradireita nazi-fascista bolsonarista? Quer dizer que a Globo realmente é esquerdista e anti-Bolsonaro? Nossa! Vocês tinham reparado? Duvido que vocês sabiam dessa, né? Pois é, o ex-vice-presidente da Globo agora afirmou, com todas as letras. Mais uma teoria da conspiração da extrema-direita que acabou caindo depois de um tempo. Quem diria? Nossa, às vezes cansa, tá certo, né, gente? Vocês não ficam cansados também de ter razão o tempo inteiro? Pô, quando é que a esquerda vai decidir ter razão em uma coisa que seja? Tá ficando cansativo, tá certo sobre absolutamente tudo. Pois bem, espero que tenham gostado de mais uma edição do TC News, seu resumo semanal de notícias. E esperamos, com muita fé, que a próxima venha repleta de boas notícias. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.